Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa live de hoje. Vamos falar mais um pouco de emagrecimento. Essa live que, na verdade, é uma preparação para o workshop que vai acontecer no dia 24, no sábado. Então, eu estou convidando você que me segue, que precisa emagrecer, que sente necessidade de mudar sua alimentação, a forma como você se relaciona com o seu corpo. Para participar do workshop das 9 às 18, reserva esse horário para isso, reserva esse dia para você poder aprender a mudar a sua história. Se você precisa mudar a sua história com emagrecimento, então vamos lá, me acompanha, entra no link que está na biografia no Instagram, entra no link que vai estar na descrição desse vídeo no Facebook, no grupo do Facebook, e se prepara, porque no sábado vai ter muita coisa boa. Nesse dia eu vou trazer ferramentas, nós vamos fazer algumas vivências, algumas coisas que vão mostrar para você como lidar melhor com a sua alimentação, como lidar melhor com a sua questão da obesidade e sobrepeso. Então, hoje o tema da nossa live, hoje a gente vai falar sobre o alimento. Na verdade, a comida, ela é o sustento, ela é o que mantém a nossa vida. Mas a relação que a gente tem com o alimento, com a comida, quando a gente tem problemas de sobrepeso e obesidade, a relação com o alimento acaba sendo uma relação muito ruim. A comida, a gente precisa pensar, afinal de contas, o que ela representa. Ela deveria ser simplesmente o sustento da vida, mas ela acaba sendo também a fonte de dor. Quando a gente come e em seguida sente culpa, quando a gente entra naquele ciclo em que a gente sente culpa, angústia, incapacidade de emagrecer, quando a gente se olha no espelho e não se reconhece e não gosta da imagem que a gente vê. E eu faço questão de deixar aqui, claro que eu não falo aqui a respeito de padrões, né? Padrão de beleza. O objetivo é encontrar a sua melhor versão e não a melhor versão que a gente vê na revista, na TV, ou seja lá onde for. Então, meu convite para você é que você venha, que você se permita participar do workshop no sábado, para que nós possamos conversar muito mais sobre isso, para que a gente possa se aprofundar um pouco nesse assunto, para que a gente consiga entender como ter uma relação mais saudável, como realmente trazer do alimento aquilo que ele tem de melhor, que é a nossa nutrição. Como trabalhar o seu emocional para que você aprenda a diferenciar e a lidar com a fome emocional. Como aprender a ouvir o seu corpo e entender as necessidades que você tem. Quando a gente aprende a se alimentar da maneira adequada, na verdade, quando a gente consegue separar a nossa questão emocional da nossa alimentação, quando a gente consegue ter uma relação, consegue suprir as nossas necessidades, entender as nossas necessidades emocionais, sem trazer necessariamente a comida como um caminho para o prazer, como um caminho, como uma forma de aliviar as tensões, né? A gente aprende desde muito cedo a descontar na comida aquilo que a gente tem de ansiedade. A gente aprende que o carinho ele é demonstrado através da alimentação. E a gente vai aprendendo e vivendo dessa forma. Mas quando a gente começa, né? Quando a gente consegue alcançar um nível de consciência, que a gente consegue entender, né? Os sinais que o nosso corpo dá, a nossa vida pode mudar. Fátima, minha querida, seja muito bem-vinda. Então, por isso o meu convite para você
para você fazer parte do... reservar, né, esse dia, reservar o sábado para assistir o workshop do início ao fim. Ali eu vou fazer constelações ao vivo. Sabe, quando a gente assiste uma constelação, a gente também é constelado. Quando a gente vê uma outra pessoa passando por uma dificuldade e resolvendo aquela dificuldade, a gente encontra também para a gente muitas das nossas respostas, muito dos nossos caminhos. Então, por isso que é tão importante, por isso que quando eu faço workshop, eu preparo e eu faço essas vivências ao vivo, porque a gente vai identificando as nossas próprias dores, a gente vai identificando as nossas próprias armadilhas, a gente vai identificando as nossas crenças, né? E as coisas que atrapalham, que impedem a gente de viver esse processo de emagrecimento de uma forma tranquila. Normalmente, quando a gente fala de emagrecimento, né, para muitas pessoas, e a gente acaba relacionando isso à escassez, né? Então, limitar a alimentação é uma coisa que imediatamente a nossa mente rejeita. A única forma da gente realmente não rejeitar isso, né, é a gente enxergar, né, mudar, entender por que a gente enxerga dessa forma e trazer um significado novo para isso na nossa vida. Tem alguma... Ah, tá, voltou, né? Passou, parece que deu uma parada aqui no vídeo. Bom, parece que tá voltando, voltou. Então, quando a gente identifica, então identificar, né, o que o emagrecimento significa para você, identificar que tipo de relação você tem com a alimentação. Por exemplo, muitas vezes, né, um pai, por exemplo, uma mãe, que não tenha a paciência, por exemplo, quando vai alimentar uma criança, que vai e dá muito rápido, comida muito rápido, a criança acostuma a comer de uma maneira muito rápida, isso reflete o resto da vida dela, né? Sensações, ansiedade, a ansiedade muitas vezes está ligada à alimentação desde a infância. Quando, por exemplo, a mãe, seja porque está ocupada com coisas da vida, da casa, outros filhos, trabalho, a criança, ela sente uma ansiedade, né, pela mãe, né, na infância, principalmente porque a mãe é o sinônimo da alimentação, da nutrição, né? E aí, ainda por cima, muitas vezes essa mãe, quando chega, ela chega com docinho, alimento, guloseima, com coisas assim. E de novo, meu vídeo parece que pausou no Instagram. E eu não... Pronto, voltou. Então, nossa, tá dando... Por que tá fazendo isso? Fátima, fala pra mim se tá caindo a live, por favor. Se você tiver condição de falar, escreve pra mim aí, vê se tá caindo, tá? Então, o que acontece? Essa ansiedade, ela vai se formando desde a infância. Isso vai acontecendo, às vezes você tem um irmão que é doentinho, às vezes você tem... Existem milhões de situações em que a gente vai criando essa coisa, que a criança, desde pequenininha, vai criando essa ansiedade, né? E aí, a gente tá caindo, né, Fátima? Tá. O gozado é que não pode ser internet, senão tava caindo também ali no Face, mas eu acho que no Face não tá caindo, não. Bom, vamos ver se a gente consegue continuar. Então, desde a infância, a gente já vai carregando essas coisas, né? Vai carregando vai aprendendo essa ansiedade e vai também aprendendo a acalentar, né, as nossas necessidades e trazer o acalento,
trazer afeto, trazer tudo através da alimentação. E aí a gente estranha quando fala de dieta, né? E a gente não tem a menor vontade, né? E às vezes tem que esperar uma situação muito grave, em que você se olha, realmente não se gosta, para realmente começar a querer, a fazer, né, um movimento de buscar uma solução para o emagrecimento, para a obesidade, né, para o sobrepeso. Então, é sobre todas essas coisas que a gente vai falar no sábado. E o meu convite para você é que venha, para que a gente consiga, para que vocês consigam perceber como o processo de emagrecimento acontece, como que ele pode realmente acontecer em paz, quando a gente usa todos as ferramentas, quando a gente usa tudo o que está ao nosso alcance hoje para alcançar esse objetivo. Ter uma relação saudável com a comida, conquistar a liberdade, de tranquilamente olhar um doce, sentir o cheiro de alguma coisa e dizer, gente, eu tô satisfeita, para mim é suficiente. E poder aprender a alimentar o seu corpo realmente só com aquilo que você necessita. É aprender a deixar para mais tarde, é aprender a se perdoar quando você quebra, né, cai, quando você come alguma coisa a mais, é aprender a voltar para o processo de emagrecimento, mesmo que em determinado momento você tenha, caído, quebrado, né, tenha parado, mas é conseguir o processo do emagrecimento em paz, é isso, é você conseguir voltar cada vez que você cair, é você diminuir essas quedas, é você aprender a lidar com isso, é você entender que sentimento você tem que te leva a comer além daquilo que você precisa, além daquilo que vai nutrir o seu corpo. É aprender a discernir entre fome e sede, né? É usar técnicas para você parar de beliscar, é entender as suas crenças, entender tudo aquilo que te leva ao sobrepeso e à obesidade. E, sobretudo, fazer isso de uma forma a respeitar o seu corpo, respeitar as suas necessidades, respeitar a sua saúde, né? E fazer esse processo acontecer de uma forma que você saia melhor dele, né? Com tranquilidade. Eu fiquei muito feliz esses dias porque eu fiz uma cirurgia na boca faz algumas semanas, talvez umas 2 semanas. E eu fiquei pensando, né, 13 anos atrás eu estava muito preocupada com a possibilidade de desenvolver diabetes, né? Eu tinha praticamente o médico, é como se fosse uma sentença, né? O médico disse para mim, você vai ter diabetes, porque isso é uma coisa genética na sua família. Então, quando você tiver, né, mais velha, você vai ter diabetes. E muitos dos meus primos, nesse momento, alguns mais novos do que eu, já têm o problema, né? Eu já tenho um irmão com diabetes, isso realmente está permeando minha família. Mas a decisão, a liberdade que eu ganhei quando eu emagreci aos 43 anos e eu tirei o açúcar da minha vida, né, os excessos, quando eu consegui realmente me libertar disso, a liberdade que eu ganhei foi de hoje poder fazer uma cirurgia e ter uma cicatrização excelente, o que não acontece com uma pessoa que tenha, que já esteja desenvolvendo diabetes. E caiu de novo o Instagram. Tá caindo de novo. Então, o que vai acontecer? O que acontece é que a gente ganha vida, né? A gente ganha vida. Se permitir cuidar desse lado, se permitir mudar o que precisa ser mudado, sem ficar esperando o tempo ideal, porque não existe esse tempo ideal, né?
A gente sempre vai estar lidando com alguma coisa difícil na nossa vida, né? Não é constante, mas não dá pra gente ficar esperando o momento ideal para emagrecer. Não existe isso, né? O momento ideal não existe. De repente as coisas acontecem, mudam, e se a gente não tiver olhando, não tiver olhado pra gente, talvez a gente nem tenha a força necessária para lidar com as coisas que a vida vai trazendo para nós. Então, eu vou deixar mais uma vez o convite para você fazer parte, para você se permitir entrar no workshop no sábado, das 9 às 18 horas. Se permitir aprender, se permitir enxergar as mudanças que precisam ser feitas e, sobretudo, estar disposta a realmente se comprometer com o seu resultado e mudar o que precisa ser mudado. Gente, por hoje é só. Eu tô me preparando para esse workshop com muito carinho, estou preparando material para ele. Amanhã eu vou colocar mais algumas coisas, a gente vai conversar de novo. E no sábado, então, a partir das 9 horas da manhã, eu espero você. Entra no link no grupo Emagrecendo em Paz, para você poder ter o link para entrar no workshop no sábado, tá bom? Beijo grande. Heloísa, tchau, minha querida. Fátima, eu não tô conseguindo ver todo mundo que tá aqui, mas muito obrigada por estar comigo. Beijo grande para vocês.